Bom dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei com vocês juntinha até às 10 da manhã. Hoje aqui no programa Olhar de Lá e de Cá, vamos falar sobre um tema de enorme importância para a saúde pública, o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. O AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade em Portugal e pode afetar não só a mobilidade, mas também algo que usamos todos os dias, a fala e a comunicação. E para conversar conosco sobre esse tema, tenho aqui no estúdio hoje a fonoaudióloga e terapeuta da fala, Daniela Galvão. Seja muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, Alexandra. Alexandra, um ótimo dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um grande prazer e satisfação estar aqui. Perfeito. Hoje é uma manhã de muita informação, um tema muito importante. E é bom que as pessoas, quanto mais informadas, estivermos, claro. Melhor. Isso mesmo. Bom, no primeiro bloco, vamos realmente falar o que é exatamente o AVC, e o papel da terapia da fala nisso. Porque a gente tem muita literatura, ouve falar muito de AVC, mas não faz essa relação com a fala. Então, hoje a gente vai tentar colocar esse outro olhar, mais específico. Bom, então, Daniela, o que é exatamente um AVC e de que forma ele pode afetar a comunicação e a linguagem das pessoas? Bom, o acidente vascular cerebral, que é o mais conhecido como AVC, é uma alteração súbita do aporte de sangue, da circulação sanguínea no cérebro. Então, essa alteração, desse transporte de sangue, esse transporte circulatório lá no cérebro, ele pode ser ocasionado por duas maneiras. Através de uma ruptura, das artérias, dos vasos sanguíneos do cérebro, ou através de uma obstrução também desses vasos do cérebro. Então, existe o AVC chamado isquêmico e existe o AVC chamado hemorrágico. Então, a gente já vai falar aí dos tipos de AVCs, Fora que, obviamente, existe mais um tipo, mas vamos nos deter mais a esses dois principais. Então, como há essa alteração súbita, porque por isso se chama acidente, há uma alteração súbita, então, quando isquêmico, há o quê? Um entupimento, uma verdadeira obstrução ali na passagem do sangue, através dessas artérias cerebrais. Com isso, há uma perda, há uma morte desses neurônios. Ou seja, os neurônios eles não vão ser mais irrigados, não vai chegar sangue ali naquela região, naquela parte atingida do AVC. Então, há uma privação de oxigênio, de nutrientes, que vai ocasionar a morte realmente desses neurônios. Já no AVC hemorrágico, que por ordem é uma lesão mais grave, Eu vou retirar a palavra por ordem, não é bem por ordem, mas assim, em geral é mais grave. Porque há um extravasamento do sangue, Então, esse sangue, ocorre a ruptura do vaso sanguíneo e esse sangue, ele ganha aquela região toda, também ocasionando a morte desses neurônios e também comprometendo o aporte nutricional, aliás, nutritivo e de oxigênio dos neurônios. Acaba que esse hemorrágico é o que a gente ouve falar mais, É o que a gente ouve falar mais. Não é mais comum. A forma mais comum é o isquêmico. Olha. Ele responde por 80% dos casos. Olha só. E a gente ouve muito do hemorrágico. Do hemorrágico. Por quê? Porque a gente usava muito o termo derrame. Ah, exato. Então, exatamente. Assim, sempre o derrame era associado ao AVC hemorrágico. Exatamente. Mas o isquêmico realmente responde por 80% dos casos. Olha só. E qual que é o papel da terapia da fala na recuperação dessas pessoas? A terapia da fala, ela ocupa aí um papel central, um papel, na verdade, crucial. Porque nós vamos tratar tanto da parte de comunicação, como a gente vai abordar um bocadinho aqui, que envolve a fala, envolve a voz, toda essa parte de comunicação em si, tanto verbal quanto não verbal, porque o AVC, ele também vai repercutir como sequela
motora, né? Ele tem um componente motor muito importante aí e vai comprometer até a comunicação não verbal, feita através de gestos, né? Vamos dizer. E também a gente vai atuar na parte da deglutição, né? A parte do engolir, que está completamente ligada à vida, não é? Se eu engulo, eu consigo obter os nutrientes necessários para a minha sobrevivência, eu consigo ter prazer, é uma função vital, não é? Mas se eu não engulo bem, se aquele alimento ali não vai para o lugar certo, né? Assim vamos dizer, se ele vai, por exemplo, para os pulmões, então isso vai causar realmente um comprometimento muito sério, né, na minha função respiratória, por exemplo, que vai comprometer realmente a segurança da minha vida. Então, a terapia da fala, ela ocupa um papel fundamental desde o início, desde os primeiros sintomas ali do AVC, né, que é completamente, muitas vezes, identificável e modificável, não é? Inclusive, então, por isso que há hoje em dia, na verdade, a segunda causa de doenças incapacitantes no mundo inteiro, é o AVC, né? Ele responde pela segunda causa de incapacidades e até de morte também. Mas é algo que, quando há uma intervenção precoce, né? Aqui a gente sempre preconiza isso, né, Alexandra? Em todos os temas eu trago sempre a importância da gente agir precocemente, né? Não esperar pelo melhor momento acontecer, não é? Então, assim, quando a gente age com rapidez, a gente consegue minimizar bastante essas sequelas. Então, a gente age do ponto de vista da comunicação, a gente age, por exemplo, na parte da expressão da fala, né, na expressão da linguagem oral, na compreensão da linguagem oral, que também pode estar afetada, né? O AVC, na verdade, os primeiros sintomas, eles justamente atingem, na maioria das vezes, a fala em si. Não é? Quando a gente observa aquela pessoa que está a falar um pouco arrastado, que está a falar até com um padrão vocal mais diminuído, isso também é um indício ali de que está havendo alguma alteração a nível neurológico, né, a nível cerebral, que pode estar ligado aí ao AVC. Ou seja, a família, os amigos, as pessoas mais próximas já podem identificar e já podem isso. Intervir. Inclusive, eu vou trazer muito aqui, vou frisar bastante isso, porque existe aí uma janela, né? Existe uma janela super importante, que são das 4 até no máximo 5 horas dos sintomas. Surgiu os primeiros sintomas, até 4 a 5 horas é agir. Não é? A gente fala que o tempo é a reserva cerebral. Né? Não é o tempo é dinheiro, o tempo é cérebro. É um tempo para tomar uma atitude. Para tomar uma atitude. Perfeito. Buscar ajuda, recorrer a uma emergência. Exatamente. Bom, voltando lá nos tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico, e em cada um deles, qual que é o impacto da fala? Tem diferenças? Tem diferenças, sim, tem. Mas mais impactante, na verdade, é a área atingida e não até a extensão da lesão. Porque muitas vezes pensa-se assim, a lesão está, por exemplo, no lobo parietal, né? Tomou ali boa parte do lobo parietal. Mas nem sempre está ali a comprometer a área da fala. Apesar de que no lobo parietal também existe ali regiões que respondem pela linguagem. Mas o mais importante é a gente se deter a onde é que essa lesão está localizada e não a extensão dela. Às vezes uma pequena lesão, mas que compromete ali a área da linguagem, causa realmente sequelas muito mais importantes do ponto de vista da comunicação do que uma lesão mais extensa. Eu diria que lesões que atingem o lobo frontal, né, que é essa parte aqui da frente do crânio, porque aí está realmente algumas áreas super importantes em relação à expressão da linguagem falada, ou seja, expressão da que a gente chama fala motora, lesões a nível de lobo temporal também, lobo occipital também. Então, assim, na verdade, a linguagem é uma parte muito sensível do cérebro, né? Muito, como é que eu posso dizer? Que exige muitos cuidados. Então, por isso que um dos primeiros sintomas observados realmente afetam a fala em si, a comunicação. Ok. Daniela, o Olhar de Lá e de Cá é um programa que tem como missão não só trazer informação, né, para a comunidade imigrante, em especial a comunidade brasileira, mas também dar oportunidades aos profissionais, né, imigrantes que chegam aqui e precisam realmente se apresentar. Por isso a presença da Daniela aqui conosco hoje,
grande fonoaudióloga lá no Brasil e que aqui agora está atuando na terapia da fala. Então, feito isso, dando essa oportunidade, a escolha do tema passa muito na mão desses profissionais, dos temas que a gente debate aqui no Olhar de Lá e de Cá. Esse tema de hoje foi escolhido por você, Daniela, mas por que é importante falarmos sobre esse tema aqui em Braga, aqui em Portugal? Alexandra, é de uma enorme importância. Além de a gente fazer alusão à data que está próxima, né? Porque existe um dia de conscientização, eita, eu acho que eu estou a precisar de uma fono. Eita, não, esquece, vou falar agora que nem eu falo. Conscientização sobre essa problemática, né? Esse problema de saúde pública. Não é? Além disso, aqui em Portugal em particular, existem alguns fatores de risco aí que a gente observa que estão bem presentes no cotidiano das pessoas, não é? Porque a gente sabe que um dos fatores de risco, por exemplo, para o AVC é o tabaco. E aqui é muito forte. E aqui é muito forte, exatamente. É o sedentarismo, é o uso abusivo do álcool, não é? É a alimentação. Além de, claro, os fatores genéticos, né? Uhum. Que são fatores que a gente não tem como mudar muito. Mas esses outros fatores modificáveis são fatores que a gente pode muito bem adquirir novos hábitos de vida. E agir preventivamente. Né? E agir preventivamente. Então, eu acho de uma fundamental importância, sabe, Alexandra? E outra coisa, nas pesquisas que eu fiz, eu vi que aqui, na verdade, aqui especificamente em Braga, tem muitos serviços de referência. Sabe, são serviços que as pessoas desconhecem, especialmente os imigrantes, não é? Muitas vezes, nós como imigrantes, nós não sabemos que a gente tem um acesso ali até facilitado para certos serviços. Por exemplo, aqui, não só em Braga, obviamente, em Portugal como um todo, existe a chamada Via Verde do AVC. Algo que eu achei espetacular. Sensacional isso. Sensacional. A gente vai esmiuçar um bocadinho isso aí, que é super importante, porque nem toda a gente sabe que existe isso, né? Que é um canal de comunicação muito direcionado a pessoas com suspeita de AVC e que a gente consegue ali agir muito rapidamente. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, em 2024, o INEM, que é o Instituto Nacional de Emergência Médica, ele encaminhou, através do Via Verde do AVC, apenas 24 casos no primeiro semestre. Mas eu imagino que seja por falta de desconhecimento da população. Exatamente, é por falta de realmente de saber que existe esse canal. Exatamente. De ligação direta. Exatamente, o canal de ligação direta, que aí você consegue agir com muito mais rapidez, você consegue minimizar muito mais as sequelas, né? E você tem livre acesso, ao invés de passar por todo aquele sistema do 112. Vai direto. Ou seja, se já tiver suspeita. Já entra em contato direto. Os primeiros sinais, qual é o procedimento indicado? É ligar para o 112. O 112 vai atender, vai fazer algumas perguntas, né? Vai preencher ali um questionário. Essas perguntas, identificando realmente a suspeita, confirmando a suspeita de AVC. Vai haver um encaminhamento, né? A ambulância pega a pessoa, faz o encaminhamento para o hospital de referência, que tem a unidade de AVC dentro desse hospital, que o Hospital de Braga tem. E vai ser feito lá, assim que chegar, vai ser feito já uma tomografia, que é a TAC, que a gente chama, né? Tomografia, para se confirmar ou não a suspeita desse AVC. E aí, isso deve ser feito, como eu falei, numa janela aí de 4 a 5 horas no máximo do surgimento dos primeiros sintomas. Então, isso facilita bastante. Pois é, porque se você tem um canal direto, na hora que faz essa comunicação, você já ganhou muito tempo aí. Já ganhou, né? Bastante tempo. Porque o próprio pessoal já vai direcionar, te explicar, né, os passos a seguir. Exatamente, já vai te explicar os passos a seguir, já vai verificar, né, os sinais vitais, já vai fazer a tomografia e você já vai estar completamente definido ali uma conduta. Não é importantíssimo para uma pessoa que está sofrendo um acidente. Com certeza. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Daniela Galvão, fonoaudióloga e terapeuta da fala aqui em Portugal.
Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM-TV, do Diário do Minho, ou no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal, às 17 horas do Brasil. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir, não saia daí. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com a terapeuta da fala, Daniela Galvão, sobre o AVC e os seus impactos na fala e na comunicação. Bom, Daniela, já agora no segundo bloco, já começo por perguntar quais são as principais dificuldades de comunicação que os doentes podem apresentar após um AVC? As principais dificuldades em relação à comunicação diz respeito à afasia, né? Então, é um doente que vai apresentar uma perturbação na sua linguagem, né? Na sua linguagem oral. Essa perturbação ela pode ser manifesta tanto quando eu sei o que eu quero falar, mas eu não consigo me expressar. Aquilo que eu penso em dizer, eu não consigo dizer, né, pôr para fora, quanto a capacidade de compreensão também. Ou as duas funções, tanto a expressão quanto a compreensão. Isso é chamado afasia, que é a alteração, né, uma perturbação na linguagem. E também pode ser manifesto pela disartria, que seria uma alteração nos músculos envolvidos na articulação dos sons da fala. Ou seja, basicamente, uma desordem, né, uma alteração nos movimentos que esses músculos desempenham para produzir os sons da fala. Então, são dois tipos de alterações que esse doente pode ter. Como eu falei, existe a afasia, que é a afasia que a gente chama de Broca, que é uma afasia porque ela está localizada nessa região que a gente chama de, né, a região de Broca, que é no hemisfério esquerdo, no lobo frontal. Essa afasia manifesta, como eu disse, não é a dificuldade que eu tenho em pensar, não é? A inteligência, ela não tá, ela tá completamente preservada. Vamos falar aí de cognição, de inteligência. A inteligência está completamente preservada. Mas a minha capacidade de expressar o que eu quero dizer, eu não consigo. Eu tento falar e muitas vezes, por exemplo, só sai sim. Sim. Eu já ficando preocupada. Não, Alexandra, por favor. Mas isso aí a gente... Esses temas que eu trago, que nós combinamos, tá complicado, porque eu não quero que a gente fique preocupada. Quando a gente vai se identificando com os sintomas, é muito ruim. Não. Pronto, mas isso aí, mas voltando aqui, claro, tirando a brincadeiras à parte, mas isso aí é para ser detectado naquela janela de 4, 5 horas. Isso ou ser... é a longo prazo. Ou, por exemplo, igual eu tô brincando claro. aqui agora, eu de vez em quando a gente acaba passando por esses momentos. É verdade. Isso não seria uma preocupação. Não necessariamente teria relação com possível AVC futuramente. Isso você diz o quê? Essa dificuldade em responder? Exatamente. Sim. Quando some. Sim, não. O que eu quis dizer, eu dei o exemplo do sim, um exemplo muito, muito básico, muito simples. É porque o que eu quero dizer é que muitas vezes... Não tem a ver com memória. Não tem a ver com memória. Pronto, já diferencia. Não tem a ver com memória. Tem a ver com estereotipia. O que é que eu quero dizer estereotipia? Pronto. É aquele movimento repetitivo, ou seja, para toda pergunta que a pessoa me faça, para tudo que eu vou estabelecer um diálogo, eu só respondo uma única palavra, uma única coisa. Isso é uma alteração de linguagem. Isso está dentro da afasia, sabe? Mas, na verdade, a pessoa tem a resposta... A pessoa tem a resposta elaborada na mente. Mas ela não consegue expressar. Mas ela não consegue expressar. Perfeito, exatamente. Porque há uma interrupção dessa conexão nervosa. Pronto. Exatamente, é diferente. Às vezes fala qualquer nome que não tem nada a ver com o contexto. Ou há de compreensão. Não é? A pessoa tem uma fala até fluente, né? Uma fala que ele consegue ali se comunicar bem, porém o que ele diz não faz sentido nenhum. Não tem consistência, o discurso não tem conteúdo, não tem nada a ver com aquilo que está ali a ser conversado.
porque há um comprometimento do ponto de vista da compreensão da linguagem. Pois é, mas isso acontece naquele intervalo de 4, 5 horas, ou pode ser uma coisa que já vem começando com uma antecedência maior? Não, ele pode estar relacionado realmente a esse intervalo desses primeiros sintomas de 4 a 5 horas, sim. Pronto. Mas também pode ser manifestado, por exemplo, com a fala mais arrastada no início, aquela fala assim, mais áspera, aquela voz que você vê que a pessoa faz um grande esforço para se comunicar, mas que isso pode progredir depois dessas 4, 5 horas iniciais, isso pode até progredir para outros sintomas, como esse, por exemplo, outras características da afasia, que é a estereotipia, por exemplo, ou uma anomia, que a gente chama, que é aquela pessoa que não consegue dar nome às pessoas ou às coisas, não consegue nomear, fala da função, fala para que serve, mas não consegue dizer exatamente o que é, não consegue definir aquela pessoa ou aquela coisa, né, aquele objeto. Então, pode explicar então melhor essa afasia? Porque eu acho que esse é o sintoma mais característico. Mais característico, exatamente. E um dos primeiros e um dos mais prevalentes que aparecem realmente. Exato. A afasia é uma perturbação na linguagem, é uma alteração na comunicação, causada por um dano neurológico, que no caso é um acidente vascular cerebral. Né? Então, a afasia é qualquer alteração no que diz respeito à comunicação. Principalmente a comunicação falada. Isso é muito importante, porque isso, às vezes a pessoa tem essa noção que ela está tendo essa dificuldade, ou só quem está com ela que vai percebendo isso? Não, muitas vezes ela até tem a essa própria noção. Pessoa tem? Tem. Ou seja, você mesmo pode ficar atento aos sintomas. Exatamente, porque muitas vezes o AVC acontece, mas a pessoa está ali consciente, né? Ela não está num estado de inconsciência. Então, ela percebe. Você falou, o cognitivo não abala. Não abala, exatamente. Eu sei exatamente o que eu quero dizer, eu só não consigo transmitir. Então, ou seja, fica mais sofrido ainda, né? Porque você tem consciência do que você está vivendo. Exatamente, consciência do que você está vivendo. É isso mesmo. É como se você ficasse um pouco ali aprisionado. Exato. Não é um corpo e você não consegue ali se expressar, você não consegue dizer o que quer, o que é que deseja, o que é que sente, e é bastante... É aflito, né? É aflição mesmo. É uma aflição mesmo. E a depender do grau, né, dessa lesão, aí o comprometimento é mais leve, mais moderado ou até mais grave, não é? Ou às vezes até existe um mutismo completo, não é? Às vezes não, como a gente está aqui a pensar muito nessa linha do tempo, não é? Às vezes não nos primeiros sintomas, mas mais tarde acontece até um mutismo. Ou também, às vezes acontece até no início mesmo. A pessoa não consegue falar, a voz não sai. É bem complexo, porque realmente são estruturas ali, são regiões... muito refinadas, não é? De muita importância, e que realmente, na maioria dos casos aí dos AVCs, são regiões realmente atingidas. Porque, como eu falei, a região da linguagem, claro, existe uma região específica, mas tudo que envolve a linguagem, porque a linguagem não é só o pensamento, não é? A linguagem está ligada propriamente à fala, que é a expressão dessa linguagem. É uma das formas de expressão. E a região da fala, são várias regiões, são disseminadas. Por exemplo, aqui atrás no cerebelo, também tem uma região que responde pela fala. Que aí, quando a gente percebe que as sequelas são mais voltadas para a disartria, que é esse outro termo que eu falei também. Que aí já é uma dificuldade motora, já seria uma alteração na motricidade, no movimento, por exemplo, de lábios, de língua. Então, a linguagem, além da linguagem, o AVC pode afetar a fala, ou seja, a articulação dos sons e a deglutição. Exatamente, isso mesmo. Pode afetar, sim. E também a voz. Não vamos esquecer da voz, que é o som. O som produzido a nível da laringe. Porque muitas vezes a laringe está comprometida também. Porque também a laringe é músculo. Além de ser cartilagem, é músculo. Então, como o AVC causa muito comprometimento motor, não é? Então, pode sim, a voz também está afetada. Por isso que na disartria, a gente vê a manifestação mais assim. Uma voz fraca, aquela voz baixinha, quase não sai. Aquela voz que você vê. Que é um esforço muito grande para falar. Isso também é disartria. E a deglutição, fundamental a gente falar aqui da deglutição, né? Como eu falei no início, é uma função ligada diretamente à vida. Então, o terapeuta da fala, né, o fonoaudiólogo lá do Brasil, ele age muito
majoritariamente, prioritariamente ali na deglutição. Porque muitas vezes o paciente, né, o utente, ele perde essa capacidade de engolir. Às vezes, essa perda de capacidade, ela não é só para alimentos, não é? Ele perde a capacidade de engolir a sua própria saliva. Muitas vezes a gente vê por quê? Porque começa a dificultar até a respiração, inclusive. Até a respiração, inclusive, exatamente. E um dos primeiros sintomas que nós percebemos, que aqui se chama boca ao lado, é o desvio de comissura labial, não é? É aquela boca que fica ali um pouco torta. Começa a puxar mais para um lado. Começa a desviar, né, mais para um lado. É um dos primeiros sintomas que é observado. E aí isso impacta na fala, isso impacta na voz, isso impacta na deglutição. Então, muitas vezes ele não engole porque ele não sente que tem alguma coisa na boca para ser deglutida. Porque a sensibilidade dentro da boca está alterada. Comprometida, exato. Então, a gente age muito nessa parte da deglutição para evitar, inclusive, as aspirações pulmonares, né? Claro. Porque aí realmente é um comprometimento, é um risco seríssimo em relação a um paciente com AVC. Aí a gente trabalha muito nessa área da motricidade, né? Como eu falei, e também a nível de reflexo. Então, o fonoaudiólogo, o terapeuta da fala, trabalha com reflexo de tosse, reflexo de deglutição, e tenta inibir, porque às vezes acontece o quê? Devido à desordem ali neurológica, alguns reflexos que estavam inibidos muito antes, né? Ou seja, até na infância, tem alguns reflexos que são inibidos assim que a gente nasce, né? Tem outros que vão ao longo do tempo. Devido à desordem neurológica, esses reflexos voltam a aparecer. E aí o fonoaudiólogo, o terapeuta da fala, ele justamente tem que fazer essa inibição desses reflexos. Um deles que eu posso exemplificar aqui é o reflexo que a gente chama de gag, que é o reflexo de vômito. Às vezes, no paciente com AVC, ele está bem exacerbado. Então, toca-se na ponta da língua, ele já desencadeia. E aí está tudo errado. E aí não é para acontecer. Às vezes, reflexo de mordida. A desordem é tão grande, Alexandre, assim, claro que eu estou a falar de casos um pouco mais graves, assim, mais comprometidos, né, mais severos. Mas às vezes está tão comprometido que tem reflexo de mordida. Você toca na gengiva do paciente, do utente, ele trava a arcada, né, a mandíbula, porque é um reflexo, sabe, é uma desordem neurológica que está... E ele não consegue controlar isso. Ele não consegue controlar, é involuntário. Então, o fonoaudiólogo, ele também vai atuar nisso, inibir esses reflexos, para que ele consiga ter uma deglutição ali funcional e segura. E que sinais de alerta, então, devem levar os familiares a procurar um terapeuta da fala? São esses sinais em relação à fala, né, a comunicação como um todo, essa dificuldade de se expressar, essa dificuldade de compreender. Na verdade, a primeira ação aqui, por exemplo, aqui em Portugal, eu não sei se é Portugal ou se é Braga, é ligar lá para... É para ligar para o 112, não é? Que é o INEM, responder aquelas perguntas do questionário o mais brevemente possível, né? Como eu falei, o surgimento ali dos primeiros sintomas, a boca ao lado, dificuldade de fala, uma fala arrastada, uma fala lentificada, uma perda de força no membro geralmente superior, num braço, uma dormência também no braço, também são ali indícios de possível AVC. Então faz a ligação para o 112, responde o questionário. O operador lá vai identificar a necessidade, vai perceber se há realmente uma suspeita de AVC, vai encaminhar, vai levar aquela pessoa para a unidade hospitalar que tem um serviço de referência em AVC, e ali vai fazer uma tomografia e ali vai ser... E aquela linha direta que você mencionou lá no começo? O Via Verde. É o Via Verde do AVC. É o 112. Pronto, Exato. Precisa ser feito o mais brevemente possível, porque assim, a gente sabe que tem esses casos registrados, por exemplo, 296 em Braga, em 2023, foram os casos de AVCs. Mas que 49% respondeu pelo INEM, pela Via Verde. E o restante? Não é? A diferença é grande. Pois é, a diferença é grande. A gente sabe que é importante, né? Essa agilidade. Essa agilidade, exatamente. Mas se feito pela via correta, é muito melhor. Até porque a gente consegue ali ter os dados epidemiológicos e a gente consegue agir, a gente consegue implementar etapas, né? Políticas, exatamente, pular etapas e melhorar até o serviço, né? Agilizar certos
certos setores do serviço. Ok. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir, não saia daí. Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, Rádio Universitária do Minho, nos 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Daniela Galvão, fonoaudióloga e terapeuta da fala aqui em Portugal, sobre o AVC e os seus impactos na fala e na comunicação. Bom, Daniela, como que é feita a avaliação inicial de um paciente que teve um AVC? Agora a gente já está partindo para a doença em si. Para a prática em si, exato. A avaliação ela é feita com uma avaliação, na verdade é uma avaliação detalhada da linguagem, né? Então a gente aplica ali um protocolo detalhado de linguagem. A gente faz uma avaliação também de voz, a gente faz uma avaliação também de fala e de deglutição. Então, a gente ali, o momento da avaliação, que é o momento inicial, ele é importantíssimo, né? Ele é crucial, porque ele vai definir nossas condutas. E nossa conduta vai ser, nossa linha de ação vai ser particular para cada caso, né? Uhum. Cada caso é um caso específico. Então, a gente vai, a partir dessa avaliação detalhada, por exemplo, na linguagem, a gente avalia todas essas competências, todas essas habilidades de linguagem. Como, por exemplo, a expressão, a compreensão, como eu falei, a cognição, até o raciocínio, a memória, tudo isso é contemplado ali na avaliação da linguagem. A gente avalia a voz também, é uma avaliação um pouco mais, eu diria, simples, né? A gente não avalia, por exemplo, a acurácia mesmo vocal, de frequência de voz, mas a gente avalia alguns parâmetros, como, por exemplo, intensidade, não é? Se essa voz está mais fraca, mais alta, mais baixa. A gente avalia algumas competências no sentido da fonação em si. E a deglutição, que aí a gente avalia, a depender do caso, a depender da gravidade, a gente vai avaliar ou uma deglutição vazia, que a gente chama, que é a deglutição apenas da saliva, ou a deglutição já com alimento, que aí a gente vai eleger qual alimento que a gente pode avaliar, né? A depender ali daqueles sinais que o utente vai apresentar. Por exemplo, se a gente vê que ele está ali e ele já está a acumular saliva, essa saliva já escorre pelo cantinho da boca, porque a comissura, né, o canto da boca já está desviado, né? Existe ali uma paralisia facial. Então, a gente avalia, provavelmente nós não vamos avaliar com o próprio alimento, não é? Porque pode ser que ali exista um risco de aspirar esse alimento. Então, a gente avalia com a própria deglutição da saliva. E aí, a gente, às vezes, lança mão de alguns sabores, algumas sensibilidades que a gente chama de gustativas, até para provocar um aumento salivar e ver como é que essa pessoa se comporta com esse aumento de saliva. Embora ele já está ali a acumular saliva. Sim. Mas aí, a gente precisa observar isso tudo. A deglutição espontânea, a deglutição induzida, e aí depois entra com o alimento. Pronto. Essa avaliação, ela pode ser feita em casa ou ela necessariamente tem que ser feita em clínica ou em hospital? Ela pode ser feita em casa, sim, né? Claro, depende do caso realmente, mas ela pode ser feita em qualquer ambiente, no ambiente hospitalar. Né? Vocês não têm recursos instrumentais? Os equipamentos, né? O instrumental, ele é muito simples. Pronto. Às vezes, de início, nem precisa de muita coisa. Precisa o quê? De um par de luvas, de uma compressa de gaze, de uma temperatura, de uma sensibilidade gustativa apenas. Então, não requer aparatos muito grandes. Então, pode ser feito em casa, pode ser feito numa clínica especializada, que também é interessante, e também pode ser feito até no hospital, ali nos primeiros momentos, porque a intervenção, ela acontece nos primeiros momentos, né, do AVC. A gente não espera aquele tempo ali de recuperação, não. A não ser que exista... Tem internação nesse caso? Tem internação, né? Muitas vezes o AVC, houve tanto comprometimento que a pessoa realmente precisa ficar internada, claro, e precisa de utilizar, às vezes, alguns suportes. Às vezes até suporte de oxigênio, às vezes suporte medicamentoso em si, né? Algum acesso venoso. Então, é preciso realmente uma internação. E a terapia da fala vai ali mesmo, à beira do leito, e faz a sua avaliação ali à beira do leito. Perfeito.
Que estratégias ou exercícios são usados para recuperar a comunicação? Tem como falar um pouquinho pra gente? Tem sim, tem como dar alguns exemplos interessantes. Mostrar em voz, né? É claro. Exercícios, vamos dividir um bocadinho, né? Exercícios de motricidade orofacial, né? Porque a gente sabe que há um comprometimento muscular muito importante, motor, né, em si, e sensitivo também, né? Porque no que a via nervosa, das conexões nervosas estão afetadas, então há também um comprometimento sensitivo. Então a gente trabalha tanto essa sensibilidade de fora da face, não é? Quanto de dentro da boca, né? De dentro, intraoral, que a gente chama. Então são exercícios que trazem mobilidade, que trazem tonicidade para esses órgãos, esses músculos, exercícios muito direcionados para a língua, lábio, bochecha, garganta, toda essa região. Exercícios respiratórios são fundamentais também, porque vai estar ali auxiliando tanto a voz quanto as demais funções, né? Porque a gente sabe que está tudo interligado. A sucção, a deglutição, a mastigação está completamente interligada com a respiração. Então, a gente trabalha fundamentalmente a respiração, exercícios respiratórios, para trabalhar essa parte de cintura, de cinta abdominal. Então, a gente faz exercícios para trabalhar diafragma. A gente faz exercícios também voltados para a linguagem. Então, que tipo de exercício a gente pode fazer? Além de estabelecer ali um diálogo, realmente uma conversa direcionada, a gente pode utilizar comunicação alternativa. Hoje em dia, a gente está muito a falar de CAA. Não sei se você já ouviu falar, Alexandra, que é a comunicação aumentativa e alternativa. Veja que interessante. Inclusive, recentemente, eu tive até uma formação voltada para isso. Antigamente, para os pacientes de AVC, a gente utilizava, às vezes, vamos dizer, de uma maneira muito assim, muito rudimentar, eu diria, a gente utilizava, por exemplo, um quadro alfabético, né? Então, o paciente ali, para se comunicar, ele apontava as letras e formava ali as palavras e as frases. Exato. Hoje em dia, a gente pode utilizar a comunicação aumentativa e alternativa, que é nada mais nada menos do que pranchas com imagens, que essas imagens, cada uma tem um significado, né? Hoje a gente chama aqui em Portugal de sinaléticas. Então, cada um tem um significado. Tem o gesto do tchau, tem o gesto do quero beber água, tem o gesto... Então, assim, ele consegue se comunicar através daquelas imagens. E é algo... Se tá na internet hoje comunica através dos emojis, seria mais ou menos essa ideia, né? Mais ou menos. Só faltava os emojis. Emoji. O emoji, ele tá mais ligado à emoção, exatamente, sentimento, né? Mas a ideia exatamente. É usar um símbolo para usar passar uma expressão. Isso, por exemplo, mesmo. Acabou. Aí existe o gesto do acabou. Uhum. Então, assim, isso a gente usa muito para pacientes com PEA, que é que chama, né? Que é a perturbação do espectro autista. Mas não só para eles. Hoje em dia, até os pacientes de AVC, os pacientes mais idosos, a gente também usa, exatamente. E por falar nisso, pacientes mais idosos, eu falei que é um fator de risco também para um AVC. Mas isso não significa que o AVC pode também atingir pessoas mais jovens. Né? Hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais pessoas mais jovens, de 50 anos, de 50 e poucos anos acometidos pelo AVC. E o AVC no jovem, ele é muito mais severo. É mesmo? É muito mais severo. Porque existe a questão da plasticidade cerebral, né? Da capacidade desse cérebro ele se regenerar. Num paciente mais idoso, é como se houvesse uma proteçãozinha ali a mais. Já no paciente mais jovem, não. Então, muitas vezes, é como você falou, o AVC num jovem é fatal. Né? Na maioria das vezes é fatal, realmente, porque não existe essa proteção tão grande ali do cérebro. Bom, e qual que é o papel da família e dos cuidadores nesse processo? Fundamental, como sempre, Alexandra, a família tem que ter participação ativa nesses casos. Além de ajudar, né, nos primeiros momentos ali, socorrer aquela pessoa, né, porque muitas vezes a pessoa própria, sozinha, não tem essa capacidade de buscar ajuda, às vezes, é um familiar que está ali próximo, que vai buscar esse tipo de ajuda, né, através, por exemplo, do 112, é também, no dia a dia, no cotidiano, facilitar, por exemplo, a comunicação dessa pessoa. Facilitar de que maneira? Além de utilizar frases curtas,
falar um pouco mais devagar, para que essa pessoa consiga compreender melhor, né? Porque, como eu falei, existem tipos de afasias que elas atingem tanto a parte da compreensão quanto da expressão, não é? Que aí eu não entrei muito na nomenclatura, porque também às vezes é um pouco cansativo, mas existem as afasias de condução, que é justamente essa conexão aí das duas funções. Então, assim, a família, ela exerce um papel fundamental. Como eu falei, além da linguagem, há a parte da deglutição também, não é? Nesse processo da alimentação, de auxiliar aquela pessoa que muitas vezes ele não consegue levar o alimento à boca, é preciso que o seu familiar o alimente. Então, isso tem que ser feito de uma maneira adequada. Aí eu já vou passar aqui uma orientação. É importante que a pessoa procure sempre se alimentar sentado, 90 graus, não é? A cabeça centralizada, né? Nunca, porque muitas vezes há um comprometimento a nível de pescoço, então às vezes até nem consegue segurar muito bem a cabeça, né? Sustentar a cabeça ali alinhada. Então, assim, procura sentar num lugar confortável, que consiga posicionar melhor essa cabeça, para que na hora da alimentação não haja risco, né, de desvio para... Então, é importantíssimo. Então, esse familiar vai alimentar, vai ver o utensílio que vai utilizar. Muitas vezes a gente dispensa um pouco o garfo, para não causar nenhum tipo de trauma, né, na cavidade oral. A gente pede até para alimentar de colher mesmo, porque a gente consegue posicionar melhor a língua, que isso facilita a deglutição para que ela ocorra mais rápido. Então, assim, existem algumas estratégias aí que a gente sempre orienta a família. Então, a família é um grande aliado ali do terapeuta. Porque é o dia a dia também, né? É o dia a dia, quem vai conviver com ele. Exatamente. E quanto tempo que pode demorar a recuperação da fala após um AVC? Alexandra, é muito, muito, muito particular, muito relativo. É algo que eu posso te dizer o seguinte. Da intensidade também. Depende da motivação do paciente, do comprometimento dele e da família, né? É importantíssimo, porque a gente sabe que cada um tem seu papel, né? Não é só o terapeuta que tem ali a responsabilidade, pelo contrário, existe ali uma responsabilidade muito bem partilhada. E o tempo é muito relativo. Às vezes acontece uma melhora bem significativa nos primeiros meses. Realmente a gente percebe ali uma melhora. E daqui a pouco meio que estagna, sabe? A melhora vai ficando mais lentificada, vão acontecendo pequenos sinais de melhora. Mas isso não significa que parou, sabe? Porque é um processo contínuo. Às vezes com anos acontecem recuperações que a gente percebe, nossa... Lá atrás, como é que ele estava? E agora, como é que ele está agora? Ele está conseguindo fazer tal coisa, está conseguindo responder de tal maneira. E o terapeuta, ele fala muito com a família, assim, qual é a necessidade? O que é que vocês precisam que ele fale? Né? Para a gente direcionar nossas ações nesse sentido. Porque às vezes a família quer, não, eu quero que ele peça para comer. Eu quero que ele diga, eu estou com fome. Ou então eu quero que ele peça... Nossa, mas tem como direcionar dessa forma? Tem como direcionar. Até porque a gente vai utilizar muitas vezes, como eu falei, voltar um bocadinho CAA, né? Aquela comunicação aumentativa e alternativa. Sim. Então a gente vai ali construir essa prancha, inclusive, ela é bem personalizada. Vai estimular determinados movimentos. Determinados movimentos, exatamente. Perfeito. Vai recrutar determinados músculos. Vai exigir alguma areazinha ali que a gente vai ativar do cérebro. A importância do profissional certo, né? Exatamente, do profissional certo. E das condutas assertivas também. Não é? É muito importante traçar esses objetivos com muita clareza. Deixa eu contar uma coisa que eu achei super interessante. Não sei se as pessoas sabem, eu sou de uma região do Nordeste do Brasil, que é o Recife, Pernambuco. E um dia desse, por acaso, eu tinha acabado de fazer a formação em CAA, e eu estava a assistir uns noticiários de lá, o jornal, da noite, inclusive, e estava dando uma notícia que o CAA estava no PL, tinha sido já aprovado, e só ia seguir para a presidência para aprovar o uso do CAA em todas as repartições públicas de Recife. Olha. Então, todos os lugares agora, patrimônios públicos de Recife, vai ter ali uma prancha de CAA. Então, as pessoas vão conseguir se comunicar através dela. Não é? E isso é muito importante, Alexandre. Isso é de importância fundamental, porque vai além de tudo desmistificar, sabe? Porque às vezes, falar um pouco de criança, às vezes para criança,
Acha-se que, ele vai se apoiar ali nas imagens, vai apontar. Então, agora que ele não vai falar mesmo, já não falava com essa comunicação, é que não vai falar mesmo. E pelo contrário, é um facilitador, é o desencadeador de comunicação. A mesma coisa para o paciente com AVC. Eu não vou estar a infantilizar aquele paciente, né? Porque às vezes também é uma preocupação. É um adulto, é um idoso. Eu vou mostrar umas figurinhas, umas imagens, eu vou estar a infantilizar. Não vai estar a infantilizar. Porque, inclusive, são simbologias padrões. Não são simbologias adaptadas para criança. Né? Algo utilizado, padronizado. Né? Daqui a pouco vai virar até uma... E é como se fosse mais ou menos aqui existe a linguagem portuguesa de sinais, né? A linguagem portuguesa gestual, na verdade, que é o nosso Libras de lá. Exato. Daqui a pouco o CA vai ser classificado basicamente como... Olha. Como uma linguagem portuguesa gestual. Pronto. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou a Alexandra Gomide. E você pode me contactar nas minhas mídias pessoais, @Alexandra Gomide, no Facebook, Instagram e X, TikTok. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido quinzenalmente às 17 horas de Portugal na DMTV ou às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou a Alexandra Gomide e hoje converso com Daniela Galvão sobre o AVC e os impactos na fala e na comunicação. Bom, Daniela, nesse último bloco, então, vamos falar de prevenção, inclusão e esperança. Que conselhos você deixa para prevenir o AVC e as suas sequelas? O conselho que eu deixo é controlar a tensão arterial, o colesterol, o diabetes, o sedentarismo. Nos primeiros sinais e sintomas, buscar ajuda, realmente não esperar, não é? Como eu falei já, existe essa janela das até 4 a 5 horas ali dos primeiros sintomas. Ligar para o 112, buscar ajuda, existem meios para isso. E levar uma vida com hábitos de vida saudáveis, não é? Que... Na verdade, é engraçado que a gente traz vários tipos de doenças. O cuidado é basicamente o mesmo. É o mesmo. Se cuidar. Se cuidar, gira em torno sempre de atividade física, e de boa alimentação. Pronto, é isso. De ter convívio social também, exato, que é saúde, lazer, saúde. Não é exatamente. Muitas vezes buscar aprender, não é aprender um novo ofício, aprender uma música, aprender a tocar um instrumento, aprender... Coisas que sirvam como escape, né? Coisas que sirvam como escape, como realmente momentos ali de lazer que vão proporcionar saúde mental. Também, não é? É importantíssimo. E se relacionar com as pessoas. Muitas vezes evitar o isolamento social, né? Porque às vezes a gente, não, porque meu jeito de ser é esse, eu gosto de ficar em casa, eu sou mais reservada. Mas, tá bem, isso é bom. Mas é também importante ter esse convívio. E no nosso caso aqui, no caso dos imigrantes, muitas vezes não é nem opcional. Exatamente, né? Isso mesmo. Às vezes a pessoa realmente tem uma dificuldade maior de interação. Né? Tem uma dificuldade maior de interação. Não só por timidez ou por ser o jeito de ser dela. Exatamente. Mas aí a importância de, por exemplo, a Associação UAI. Exatamente. Não é aí a importância desses grupos de convívio. É. Exato, que a gente consegue extravasar, que a gente consegue pôr para fora, né? Exatamente. Os sentimentos, trocar as experiências, porque a imigração mexe muito com a gente. Ver que não tá sozinho, né? Ver que não tá sozinho, né? Tem pessoas que estão passando pela mesma experiência. Exatamente. Aliás, a mesma não, mas assim, experiências semelhantes, Exatamente. né? E a experiência em comum é realmente sair ali do seu referencial, né? Como você se reconhecia, para você
tá ali com uma nova identidade, né? É Num muito novo forte lugar. isso. É muito forte É isso. muito forte isso. Mexe muito com tudo, né? Exatamente. E aí a gente sente uma sensação de desproteção, né? De fragilidade. Solidão. E aí a gente precisa buscar realmente esse tipo de convivência. Então, assim, controlar a pressão arterial é fundamental, sabe? O colesterol, diabetes, todos esses parâmetros, né, que impactam diretamente a nossa saúde, é importante que esteja ali muito bem cuidado. Por mais que você, às vezes, não tenha um médico de saúde, né, mas você faz ali a sua parte. Mas tem acesso a médico da mesma forma, né? Tem acesso ao médico da mesma forma, exato. Exatamente. Que mitos ainda existem, se é que existem, né, sobre a recuperação da fala após um AVC? O principal mito, Alexandre, por incrível que pareça, é assim: não recuperou nos primeiros meses, não vai recuperar mais. Pois é, o mito, o que mais a gente ouve é esse. Na verdade, no que diz respeito principalmente à linguagem, fala, comunicação em si, é que existe também a recuperação a longo prazo. É que diante de um tratamento... Não pode desistir, né? Não pode desistir, exatamente. Diante de um tratamento adequado, de um tratamento direcionado, existe a recuperação, que a gente chama assim, mais significativa nos primeiros meses, de fato, mas isso não significa que lá na frente vai haver realmente pequenas melhoras ou até grandes melhoras. Então, é não desistir, sabe? Não desistir, insistir. Tanto do ponto de vista da comunicação, quanto também da deglutição. Porque, às vezes, num primeiro momento, há até a necessidade de uma via alternativa de alimentação. Então, aquele AVC, ele foi tão grave, ele foi tão extenso e atingiu realmente a área ali da deglutição, né, que está ligada ali à respiração, que foi necessário fazer um uso de via alternativa de alimentação, que são as sondas, né? A mais comum é nasoenteral. Mas, mesmo assim, existem recursos que a terapia da fala lança mão, exercícios, manobras, técnicas, que a gente consegue reabilitar e consegue fazer com que aquela pessoa volte a se alimentar pela boca, que é a via normal, não é? Então, isso às vezes demora, leva um tempo para acontecer. Depende muito realmente de cada caso. Mas existem casos que leva-se um tempo, mas consegue sim reabilitar por completo aquela via oral. E ele volta a comer pela boca com segurança. Agora, isso tem que ser sempre feito com muito cuidado e muito monitorado. Tanto pelo terapeuta quanto pela família, que tem que estar ali o tempo todo vigilante. É um trabalho e em conjunto, acompanhando. né? É um trabalho completamente em equipa, completamente conjunto. Outro mito que eu posso dizer é assim: eu tive sintomas leves, tive só um pequeno desvio da boca, mas passou. Não tenho mais sintomas, não vou nem procurar o hospital, a unidade hospitalar. Isso também é um mito. Porque mesmo tendo sintomas leves, pode ter acontecido o que a gente chama de AIT, que é um ataque transitório. Que depois pode voltar. Exatamente. Depois pode voltar, como a gente chama, um AVC verdadeiro. Então, isso pode... Já serve de alerta. Exatamente. Então, e tem como agir preventivamente? Tem como agir. Sempre é dessa forma. Controlar a pressão arterial, colesterol, diabetes, sedentarismo. As principais ali áreas, né, que a gente sabe que precisa controlar. E isso já é prevenção, não é? E isso já é algo que a gente vai estar fazendo para ou suavizar, se houver, né, os sintomas, ou torná-los mais leves, ou realmente evitar até que aconteça. Quase que se preparar. Porque é certo que vem depois. Exato, mas é algo evitável, né? É algo modificável. Claro, existem fatores que a gente não consegue modificar, como a idade. A intensidade do AVC faz toda a diferença. A intensidade faz toda a diferença. Pronto. Exatamente. Pronto. A intensidade e o agir rápido faz toda a diferença. Exatamente. Então, o mito grande é esse. Tem muitas pessoas que têm, tem AVCs transitórios e nem sabe que teve. Muita gente tem e não sabe que teve, porque realmente ele não deixa sequelas. É muito sutil. Exato. Mas precisa procurar uma unidade hospitalar de referência, precisa buscar ajuda. Mesmo sendo leve, mesmo desaparecendo, você tem que ir para o hospital. Fazer ali uma tomografia, fazer algum exame de análises clínicas, fazer algum exame que vai ali constatar o AVC transitório.
Pronto. E existem recursos ou associações aqui em Braga ou em Portugal no geral que apoiem essas pessoas? Existe sim. Aqui existe a PAFA, que é a Associação Portuguesa da Afasia. Aqui existe. E existe também a Sociedade Portuguesa de AVC. Olha. Exatamente, que é a APAVC. Então, assim, existem algumas associações e sociedades. Essas associações que trabalham diretamente com o assunto, Isso, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, exatamente. Tem casos, né? Você pode buscar conhecimento, buscar ver experiências, né? Se apoiar, buscar ajuda em si, buscar tratamento adequado, encurtar caminhos. Existe. E existe vários recursos aqui em Braga, em Portugal como um todo, existem várias associações e a sociedade realmente é muito atuante aqui. É uma muito boa importante. Notícia. É uma boa notícia, exatamente. Até porque realmente os fatores de risco são bastante evidentes, né? A questão realmente do tabaco, como a gente falou. É muito sério. É muito sério. E do alcoolismo é muito sério. Pronto, Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao final, então que mensagem você gostaria de deixar aos nossos ouvintes? Que o AVC não é o fim da comunicação. Ele não vai ditar a regra do que é possível ou não é possível ser feito. A mensagem que eu posso deixar é que busque ajuda o quanto antes, né? Porque sempre a prevenção é o caminho e a atuação precoce também. Então, busque ajuda. A comunicação, ela se dá de diversas formas e a gente tem como reabilitar as diversas formas de comunicação e também de deglutição. E se cuidem, não é? Porque o que a gente pode evitar, né? Existem os fatores modificáveis que a gente pode ali intervir, a gente vai intervir, porque muitas vezes o que a gente pode fazer por nós, outra pessoa não pode fazer por nós. Então, tem coisas que só a gente pode fazer. Exatamente. Então, e tem que agir o quanto antes. E tem que agir o quanto antes. Exatamente. Até porque a gente precisa pensar no futuro, não é? E o futuro é agora. E o pensar no futuro significa a questão da incapacidade, como eu falei, o AVC está cada vez mais a atingir pessoas mais jovens, de menos idade. E o que significa mais gravidade, mais incapacidades, né? E assim, esses dados que a gente traz aqui são realmente alarmantes. Mas o alarmante, ele não tem que ser só por si alarmante, ele tem que ter uma finalidade, que é realmente modificar um pensamento, modificar... Despertar para essa atitude, né? Exatamente, exatamente. Porque aí isso, a continuar esses dados tão alarmantes, isso vai impactar diretamente na sociedade como um todo. Não é, Alexandre? Vamos falar da coletividade, vamos falar... da quantidade de pessoas reformadas por uma incapacidade, por uma limitação, por uma dependência, não é? E eu sei que as pessoas não querem ficar dependentes. Claro. Quem é que quer depender de outro para se alimentar, para falar, para pedir algo, né? Então, assim, se cuidem, porque isso vai impactar na sua vida, mas não só na sua, na vida de todos, de toda a sociedade. Ok, muito obrigada, Daniela, mais uma vez aqui com a gente, trazendo informações tão importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Alexandra, conte sempre comigo. É um grande prazer e satisfação estar aqui com você nessa manhã de domingo gostosa. Que delícia! Bom, caros ouvintes, ficamos por aqui. Muito obrigada pela escuta, obrigada por mais uma manhã de domingo aqui no Olhar de Lá e de Cá. Estaremos sempre com vocês aos domingos de 8 às 10 da manhã. Mas vocês podem nos acompanhar também no nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido quinzenalmente aos sábados, às 17 horas de Portugal na DMTV, do Diário do Minho, ou às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Tenham todos uma excelente semana e até domingo que vem. Fiquem agora com o nosso intervalo musical. Tchau, tchau!